Olá, meu irmão, bom dia. Para entendermos essa questão da rebelião de Lúcifer e o que realmente aconteceu, antes precisamos entender que o nosso universo ele é dividido em regiões administrativas, né? Então, partindo apenas, sem falar do universo total, falando apenas do nosso universo local, que é o universo local de Nébadon, que foi criado por Jesus, né? O Filho Criador, Micael. Esse universo ele contém 10 milhões de mundos, ou pelo menos tem a pretensão de alcançar 10 milhões de mundos. Ele está em construção. Esse universo ainda é um universo em fase inicial de construção. Mas a previsão é que alcance 10 milhões de mundos. E como que esses mundos são administrados? Eles são administrados da seguinte forma. Um grupo de 1000 mundos é organizado dentro de um sistema de mundos. E aí existem os grupos de sistemas, que são formados por 100 sistemas, que formam uma constelação. E 100 constelações, então, compõem o universo local de Nébadon. Então, se você calcular aí 100 constelações vezes 100 sistemas, dá 10 mil. Vezes 1000 mundos cada um, então tem a previsão de alcançar 10 milhões de mundos dentro de um universo local. Por que eu estou falando isso? Porque essas divisões administrativas, né, como o próprio nome diz, elas têm seus respectivos administradores. E Lúcifer, ele era o governante de um sistema, ou seja, ele governava aquele sistema que um dia irá compor 1000 mundos. Pois é, mas na época que ele era o governante, esse mundo tinha 619 mundos habitados. Então, assim, além de Lúcifer, existem muitos outros governantes, 10 mil governantes como Lúcifer, cada um governando o seu sistema de 1000 mundos. Da mesma forma que existem os governantes de sistemas, existem também os governantes de constelações, que é um governo tríade composto por 3 Vorondadeques, que são os Altíssimos. Então, no nosso caso, nossa constelação se chama Edentia e é governado por 3 Vorondadeques. E o nosso sistema, que se chama Satânia, foi um dia governado por Lúcifer. Hoje tem outro governante em seu lugar. Por quê? Porque ocorreu uma rebelião. Em algum momento, lá 200 mil anos no passado, Lúcifer decidiu que ele queria independência, que ele não queria mais estar subordinado nem ao governo da constelação, nem ao governo do Filho Criador do universo local, e também não queria estar sujeito ao governo do Pai Universal, que governa lá do paraíso todos os universos locais, né, que existem. Então, Lúcifer em algum momento decidiu que ele não queria mais estar subordinado a nenhum governo, ele queria independência, né? Agora, se nós fizermos uma comparação com o que a gente conhece hoje, eu poderia dizer que Lúcifer seria uma espécie de síndico de um condomínio. Para a gente fazer uma comparação, considerando a grandeza do nosso país e a grandeza do universo, eu compararia Lúcifer como se fosse o governo de um síndico de um condomínio. Imagina que de repente aquele condomínio ele tem seus limites ali, seus muros, ali dentro existem várias casas ou vários apartamentos, né? Eles têm seus funcionários, ele tem sua portaria ali. Só que esse síndico esquece, de repente, das suas condições e decide declarar independência. Senhora, de agora em diante eu declaro minha independência em relação à prefeitura, eu declaro minha independência em relação ao Estado, governo estadual, e também ao governo federal. Eu agora sou independente. Isso me parece uma completa loucura. E é por isso que o livro de Urântia fala da rebelião de Lúcifer como se fosse uma loucura, a loucura de Lúcifer. Porque pensa comigo, um condomínio. Como que um condomínio poderia declarar independência se toda a energia que ele utiliza vem de fora? E no caso de Lúcifer, toda a energia vem do paraíso, né?
Como é que eu posso declarar independência num condomínio se a água que eu utilizo eu não produzo ali, vem de fora? O alimento que eu preciso para as pessoas que moram nesse condomínio também vem de fora. Então realmente foi uma grande loucura por parte de Lúcifer declarar a independência, porque ele não provê nada. Ele apenas administrava um setor, mas a personalidade que nasce nas pessoas, que surge nas pessoas, é uma outorga do Pai Universal, vem de fora. O ajustador do pensamento, que é o Espírito Divino, a centelha divina que habita cada uma das criaturas, vem do Pai Universal, vem de fora. Toda a energia física, material, a gravita, que alimenta todas as estrelas daquele sistema, também vem de fora. Então realmente era uma loucura. A vida, ninguém é capaz de dar a vida. Somente Deus provê a vida. Então a energia da vida também vem de fora. Como é que Lúcifer teve o pretexto de acreditar ou se auto-enganar de que ele era capaz de ser independente? Mas foi isso que ele fez. Então, em algum momento, em uma dessas reuniões que ocorrem, é comum ocorrer a cada 100 anos lá do sistema, ocorre uma reunião com todos os governantes de mundos. Porque uma coisa que eu não comentei, mas os mundos também têm seus próprios governantes. Então, assim, os mundos têm seus governantes celestiais. Os sistemas têm seus governantes, as constelações, o universo local e assim por diante. Então, a cada 100 anos existe uma reunião em que todos os governantes dos planetas, os príncipes planetários, são chamados até a capital desse sistema para uma reunião. E aconteceu em uma dessas reuniões em que Satã, que era o braço direito de Lúcifer, ele então fala em nome do seu chefe, do Lúcifer, e declara a rebelião. E ele faz essa declaração chamando de declaração de liberdade. Ele declara que não estará mais sob o jugo do governo e que a partir de então eles seriam livres, essa liberdade entre aspas, e ele daria autonomia para os príncipes planetários para que cada um daqueles que aderissem à rebelião também se tornassem líderes em seus mundos e também não teria que dar satisfação a ele. Nem mesmo isso. Ele disse assim: eu seria autônomo e todos os planetas também serão autônomos. E cada um dos príncipes planetários irão declarar sendo o Deus daquele planeta. E não haverá mais o Deus Pai Universal, o Deus Filho Criador acima de nós. E foi isso que aconteceu com a rebelião. Lúcifer conseguiu convencer 37 dos 619 mundos. Entre esses 37 estavam nós, Nós sabemos que nós participamos da rebelião, nosso planeta participou da rebelião. E ele convenceu também uma grande parte de anjos, alegando que os governadores celestiais nos obrigavam a carreiras prolongadas de evolução e que a evolução era muito demorada e que levava-se não sabe-se quantos bilhões de anos para chegar no paraíso, e esses seres que chegavam no paraíso, quando voltavam, chegavam aqui e não diziam nada com nada, porque eles não tinham autorização para falar nada sobre o paraíso. Então ele utilizou tudo isso para dizer, para afirmar que o Filho Criador era uma farsa, que ele não era filho, que esse Pai Universal, suposto Pai Universal, sequer existia, porque ninguém nunca tinha visto ele, e que o Filho Criador dizia assim: mas quem vê a mim vê o Pai. Então Lúcifer disse assim: horas, então ele pode muito bem estar utilizando a figura de um pai fictício para se manter no poder, dizendo quem me dá esse poder foi o Pai. Então ele atacou severamente tanto o Filho Criador quanto os anciãos dos dias, alegou que o Pai não existia, advogou uma autonomia do seu sistema, declarou também autonomia aos planetas que haviam caído com ele, e houve então uma guerra nos céus. Essa guerra nos céus não é uma guerra em que se trava uma luta igual a gente conhece, em que uma pessoa morre fisicamente. Essa guerra foi muito mais séria, porque foi uma guerra dialética. Foi uma guerra eu diria, uma guerra de narrativas. Isso está muito em moda atualmente.
houve uma guerra de narrativas, porque Lúcifer, declarando algo, convenceu muitos seres, inclusive o chefe dos anjos se aliou a Lúcifer. O seu braço direito, Satã, se aliou a Lúcifer. 37 príncipes planetários também se aliaram a Lúcifer. E então, essa guerra foi terrível, por quê? Porque o que estava em jogo ali não era uma vida física. Aqui na guerra humana, a pessoa morreu, mas ela irá ressuscitar nos mundos das mansões e pode seguir a sua carreira evolucionária. Mas a guerra nos céus era uma morte definitiva. Aqueles que estavam aderindo à rebelião, aqueles que estavam seguindo Lúcifer, eles estavam condenando suas vidas à morte eterna. Era uma morte para sempre. Então, essa guerra foi muito terrível, muito terrível. E de um lado nós tínhamos Lúcifer defendendo as suas ideias, do outro lado Gabriel. Ele se posicionou no centro do poder do sistema de Satânia, ali onde fica a nossa capital, que é Jerusalém. Ele hasteou a bandeira de Micael e ele combateu as falácias de Lúcifer, todas as defesas de Lúcifer ele combateu, e aí as pessoas puderam ouvir tanto um lado quanto o outro, e aí tomaram suas decisões. Então, por um período de 7 anos do governo celestial, isso permaneceu. Lúcifer ainda era o governante daquele sistema, ele ainda podia declarar suas loucuras, e enquanto que Gabriel mostrava o verdadeiro caminho e como as pessoas deveriam seguir. Depois de 7 anos, Lúcifer foi preso e foi colocado um outro governante no seu lugar. Mas as consequências do que Lúcifer fez ainda reverberam até os dias atuais, principalmente nos planetas. Eu acredito que na capital não mais, mas nos planetas que aderiram à rebelião, as consequências ainda se fazem muito presentes. Isso podemos ver aqui no nosso planeta. O nosso planeta sofreu muito com a rebelião, porque nós estávamos num momento muito frágil da evolução. O príncipe planetário tinha chegado aqui, estava iniciando um processo de civilização das raças. Ele chegou aqui há 500 mil anos. E ele fez um trabalho que durou 300 mil anos de civilização das raças. É um processo muito lento. Todo processo evolutivo necessariamente tem que ser lento, senão ele não produz. A revolução não produz os mesmos resultados da evolução. Então é preciso que seja lento. E aí eles trabalharam por 300 mil anos até que aconteceu a rebelião. E todo o trabalho do príncipe foi jogado por água abaixo. Tudo que havia sido produzido até então foi jogado por água abaixo. E aí, uma parte da história nós já conhecemos pela Bíblia, algumas coisas, outras literaturas, mas nós sabemos que o nosso príncipe se rebelou também. Depois disso, vieram para cá o casal Adão e Eva como um passo nesse processo evolutivo de ajudar as raças humanas. Esse casal tem o trabalho de evoluir, fazer evoluir a genética humana, produzir uma elevação biológica, mas eles falharam. Esse príncipe caído estava aqui, ele enganou Eva e fez com que o casal falhasse. Nesse momento, então, o filho criador, o Micael de Nébadon, decidiu que ele viveria a sua 7ª auto-outorga aqui no nosso planeta. E antes disso ele enviou Melquisedeque para preparar o seu caminho. E Melquisedeque se estabeleceu ali na Mesopotâmia, fez muitos discípulos, preparou muitos missionários e enviou pelo mundo todo. E das missões desses discípulos de Melquisedeque é que surgiram muitas religiões que falam de um Deus único, de um Deus universal. Aí a gente vai encontrar muitas religiões nesse sentido, como o brahmanismo, confucionismo, o jainismo, o próprio judaísmo, que veio através de Abraão, que era um dos discípulos de Melquisedeque. Então, de Abraão surge o judaísmo, e é exatamente naquele povo, os judeus, e nessa religião, o judaísmo, que Jesus veio e nasceu. Toda a história de Jesus já conhecemos. Infelizmente, o povo, ao invés de aceitá-lo como filho de Deus, o crucificaram. E aí, essa história todos nós conhecemos. Em 1934, foi autorizado que fosse escrito um livro, e que nesse livro contasse toda a história da humanidade, desde a formação do universo até os dias atuais, que também contasse a história de Jesus.
E nesse livro fala sobre Deus, o universo, sobre as personalidades celestiais, sobre o governo celestial, sobre o que foi a rebelião de Lúcifer, sobre como foi a evolução das espécies, a evolução da raça humana, a evolução do governo, da família, da sociedade. E também conta a história de Jesus. Esse é o livro de Urântia, o qual é a fonte dessas informações que eu estou passando agora. Eu espero ter contribuído com a sua pergunta. Não sei se você tem mais alguma dúvida, mas se você tiver alguma dúvida, você pode mandar, a gente continua a nossa conversa. Um bom dia.